no ar o Go Game, o programa para quem gosta de videogame e quer ficar sabendo mais sobre os jogos. Aqui a gente mostra gameplay, curiosidades e sempre tem a opinião de um especialista. No programa de hoje, plantas e zumbis vão se enfrentar no campo de batalha. Plants vs Zombies Garden Warfare é o novo game da franquia que ficou famosa nos smartphones e tablets. Nessa versão, o jogo deixou de lado o estilo Tower Defense e se transformou em um jogo de tiro em terceira pessoa. Recheado de modos multiplayers, você vai poder controlar plantas e zumbis nos campos de batalha em partidas cooperativas e competitivas. E para saber um pouco mais sobre Plants vs Zombies Garden Warfare, que a gente recebe hoje aqui no Go Game, Heitor de Paola, redator lá do site Arena IG, e também Jefferson Caio, que é redator do Game TV. Vou começar perguntando para você, Heitor. O jogo é na verdade, a franquia, uma franquia muito conhecida da galera lá que jogava no smartphone, no tablet, na versão mobile, que é uma espécie de Tower Defense, digamos assim. Os caras mudaram totalmente o estilo. Quando foi anunciado na E3 ano passado, todo mundo até ficou meio impressionado, assim, causou até motivos de risadas por alguns. E aí, o que os caras entregaram? Como é que foi? É bem esquisito, né? Porque justamente eu acho que o primeiro Plants vs Zombies foi o jogo que acabou com essa discussão de a gente tem esses jogos casuais e a gente tem esses jogos hardcore. Era o que todo mundo gostou do primeiro Plants vs Zombies. E eles fazerem isso é engraçado, porque não é nada acessível pra quem não joga videogames. Eles entregaram um jogo que, na verdade, é bem clássico, né? Luta de times com classes diferentes, só com uma roupagem divertida, uma roupagem engraçada que todo mundo pode apreciar. Mas eu não acho que todo mundo pode apreciar mecanicamente, é uma coisa mais complexa. Jeff, quero saber de você. O jogo, exatamente como o Heitor falou, ele traz essa questão de, tipo, você tem lá classes diferentes, dentro de dois times, nada que nenhum shooter já não tenha feito no passado. Mas claro que ele traz esses itens especiais, que é esse bom humor da franquia que a gente já tinha visto lá no outro tipo de jogo que eles já tinham lançado. Como que ficou e quais são as classes apresentadas, por exemplo? Acho que não vai ser novidade, assim, quase nenhum dos zumbis que vão aparecer, ou das plantas, assim, você começa com um limite ali de quatro classes para cada um, meio que um disparo normal, um soldadinho mais clássico, aí você tem uma planta carnívora, no caso das plantas, que ela funciona com um lance meio stealth, de aproximação, você não consegue jogar de longe com ela. Você monta umas armadilhas e tal, você deixa os inimigos de pendurado, fazendo umas coisas assim, só que o foco dela é proximidade mesmo. Você tem o girassol, que funciona mais ou menos como um médico. Ele tem uma metralhadora, ele dispara super rápido os tiros dele, só que são muito fracos, você leva muito mais tempo para matar um zumbi, mas a função dela é mais de suporte, ela é meio médico, ela fica recuperando a vida dos aliados e é uma das plantas mais importantes assim, para você jogar. E também tem o cactus. O cactus ele funciona mais ou menos como um sniper. É o que tem a maior precisão a longa distância, assim, então se você tiver um mapa ali onde você tem um lugarzinho mais alto para você ficar, acho que é a planta ideal para você usar. E o lado dos zumbis são as mesmas coisas, só que versão zumbi. Você tem um soldado anda com uma metralhadora. Eu achei mais fácil jogar com ele, talvez por causa que ele carrega uma metralhadora, seja mais fácil de mirar do que o disparador de ervilha. Você tem um jogador de futebol americano que sai correndo, atropelando todo mundo. O médico, que é o cientista, no caso, ele cria umas áreas para você recuperar a vida. Você tem o engenheiro. Exatamente. Que é a mesma coisa que a versão do cactus, né, pra tirar em longa distância. E o legal, mas é que rola uma certa assimetria entre os dois times, né? Tipo, você tem o girassol, que seria a planta médica, e você tem o zumbi médico, que é médico, mas, por exemplo, como o Jeff falou, o girassol tem esses disparos rápidos e fracos, enquanto o zumbi médico tem uma shotgun. Então ele causa muito dano de proximidade. E mesmo o zumbi futebol americano, ele não tem uma comparação clara nas plantas, né? Porque seria mais a planta carnívora, que é só de proximidade, enquanto esse zumbi lembra mais lá o Heavy do Team Fortress 2, pra quem jogou. E eu acho que, justamente pelo fato de que a maioria dos modos pede funções diferentes de cada time, essa assimetria entre as funções de plantas e zumbis acaba funcionando bastante bem para que você sinta que cada um tem um papel específico e funcional na partida. Em Plants vs Zombies Garden Warfare, você vai encontrar diferentes modos de jogo nas partidas multiplayer, como Jardins e Cemitérios, que é um modo mais tático e que você precisa trabalhar em equipe para proteger o seu jardim de plantas ou comandar uma invasão zumbi.
Já no modo cooperativo Operação Jardim, você e seus amigos precisam defender seu jardim de hordas de zumbis, que ficam cada vez maiores e mais difíceis. Tá, a gente já entendeu então que é um jogo ali que deixou de lado praticamente o single player, né? Então não tem um modo de single player, mas ele traz vários jeitos diferentes de você jogar lá no multiplayer, é isso? A única maneira que você pode jogar sozinho é se você entrar no modo Garden Ops, que acho que é familiar para quem jogou talvez o multiplayer de Mass Effect 3 ou a primeira versão de Monday Night Combat, tinha uma modalidade que mistura um quê de MOBA com Tower Defense, né? Mas você pode jogar sozinho, mas não tem graça nenhuma. A graça tá de você jogar com outras pessoas e fazer com que todo o time coopere enfrentando as ondas e ondas de zumbis que estão vindo na sua direção tentar destruir o seu jardim. Esse modo, no caso, só seria interessante para você, sei lá, conhecer um pouco mais das suas armas, ou então conhecer um pouco mais das classes, das diferenças entre as classes. Mas ao mesmo tempo é um pouco frustrante, porque você tem que passar por 10 ondas para ganhar o máximo de moeda possível que serve para você comprar umas cartas que desbloqueiam novas coisas. Sozinho, o jogo em teoria equilibra a dificuldade por número de jogadores. Eu não consegui terminar nunca nenhuma partida sozinho. Não dá. Ainda mais porque se você não pega o girassol, você não tem como se curar, a não ser que você use umas cartas que plantam girassóis menores nos vasos, que as cartas acabam eventualmente. E você tem que usar o dinheiro ganho no fim de partidas para conseguir aleatoriamente mais dessas cartas. Então existe uma chance muito real de você não ter como se curar durante a partida toda. Desses modos multiplayer, quais que você destaca assim? Qual que você acha? Pra mim, com certeza, o Gardens vs Graveyards, que é uma... Lembra um pouco Headquarters pra quem jogava Call of Duty. No caso, os zumbis têm que atacar os jardins das plantas, os dois times são controlados por humanos. E cada vez que você domina um dos jardins como zumbis, as plantas são empurradas para um jardim mais distante, sendo que o objetivo dos zumbis é conseguir dominar todos os jardins e o objetivo das plantas é fazer com que o tempo da partida acabe sem que os zumbis dominem nenhum jardim ou dominem o menor número de jardins possíveis. Jeff, você, qual o modo multiplayer que você acha assim que se destaca, por exemplo? Eu gostei do Garden Ops, do Survival ali, 4 players jogando, montando estratégias, trabalhando juntos ali para sobreviver às 10 ondas. É legal. Às vezes você consegue muito dinheiro jogando com as roletinhas de pontuação bônus, mas no geral não é tão recompensador assim para você acumular e abrir tudo que o jogo disponibiliza, que é tudo via sorteio, é meio complicado. Só nesse modo não dá, então eu ia pro multiplayer competitivo lá e tinha um modo de quem matasse 50 inimigos primeiro ganhava, então esse modo ele é bem rápido, ele é bem ágil, então você consegue meio que juntar uma grana, aprender a jogar de um jeito mais tradicional assim e pelo menos destravar as coisas, assim, porque, cara, acho que a parte mais cansativa do jogo é destravar tudo antes de você perder o gosto do jogo, assim, é meio complicado. Eu gostaria de vocês das considerações finais. Aí o que vocês diriam? Por exemplo, é um game de uma franquia, na verdade, que já é bem famosa no outro estilo de jogo. Cumpre bem, traz aquela qualidade para o shooter também e serviria até como sugestão para a galera que já curte o gênero shooter, ou não? Eu achei uma boa porta de início, assim, uma boa entrada ao mundo aí dos shooters para quem nunca jogou, de repente. Ele não é difícil, ele é bonitinho, ele é fácil de assimilar, ele não tem muitas regras, ele não é tão complexo quanto os mais atuais, assim, ele não exige tanto do jogador. Eu acho que, assim, ele não podia trabalhar tantos ineditismos, tantos aspectos completamente novos, assim, porque não é nem a proposta dele, assim. E, pô, acho que vale a pena dar uma experimentada e se tiver gente pra jogar junto, acho que é muito melhor, porque é um multiplayer completo, assim. E você, Arthur? Eu gostei muito até enjoar, e não demorou tanto assim pra mim enjoar desse jogo. Eu acho que eu gostaria que ele tivesse um pouco mais. Transparência Total, ele recebeu uma nova modalidade gratuitamente recentemente que eu não tive a oportunidade de testar, então quem sabe isso aumente um pouco a variedade dele, mas pelo menos da maneira como ele existia originalmente, eu cansei um pouco rápido das 3 modalidades, eu gostaria de ver uma diferença maior entre as classes de plantas e zumbis que você abre. Eu fiquei um pouco entediado dele velozmente, e eu acho que ele não vai atrair necessariamente o público que curtia Plants vs Zombies no iPad, no telefone ou em todos os aparelhos do mundo que aquele jogo saiu. Eu acho que ele é um jogo que tem uma mecânica muito mais clássica e que você precisa ter uma certa experiência com jogos para poder aproveitar, porque você não precisa saber mirar, você não precisa saber andar, e como qualquer jogo de tiro, você ainda vai morrer o tempo todo sem ter a menor ideia de onde tem aquele filho da mãe atirando em você. Então, eu não sei, ele é um meio termo esquisito.
Tá certo. Então, Heitor, para quem quiser saber um pouquinho mais do mundo dos videogames, lá através do Arena, vai lá, site... arena.ig.com.br. A gente também fala sobre videogames lá, a gente também tem vídeos lá. A gente fala bastante do Luciano Amaral também lá. Então, acessem, tamo aí. Valeu, Heitor. Obrigado pela participação. Jeff, muito obrigado. O Go Game vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais Go Game para você aqui na Play TV. Não sai daí. O Go Game já tá de volta. No primeiro bloco a gente conferiu Plants vs Zombies Garden Warfare, jogo de tiro em terceira pessoa que coloca plantas e zumbis frente a frente nos campos de batalha. O jogo está disponível para Xbox One e também para Xbox 360. E se você curte um tiroteio multiplayer nos games, dá só uma olhada nessa lista de jogos que a gente selecionou para você. E esse foi o Go Game de hoje. A gente ficou sabendo um pouco mais sobre Plants vs Zombies Garden Warfare. Se você quiser conferir uma análise ainda mais completa, entra lá no playtv.com.br/games. E segue a gente no Twitter também, no @GoGamePlayTV. Lá você fica sabendo tudo que rola por aqui e ainda pode sugerir um game que você quer ver no programa. Até semana que vem. Tchau!